Nicola, boa noite. Você sabe me dizer se o Roger Machado pretende indicar algum jogador, o Inter para o futuro, para vestir a camisa do São Paulo? William, esse foi um dos temas de conversa do Rui Costa com ele. Roger chegou bem pianinho no São Paulo, entendendo que a situação dele é delicada, tá? Ele chegou sob muita pressão, os caras do São Paulo precisavam segurar uma bucha. Então, não dá para imaginar que ele vá fazer nenhuma exigência. Na primeira entrevista coletiva, o próprio Rui Costa disse que com esse elenco que o São Paulo vai até o fim da temporada e que vai haver um trabalho forte para que os atletas da base sejam melhor aproveitados no time de cima, tá bom? E o São Paulo fechou o primeiro mês de 2026 no vermelho, mas a notícia não é tão ruim quanto parece. Bora para os números. O Tricolor teve um déficit de 3 milhões e 200 mil reais. Isso significa que em janeiro, São Paulo gastou 3 milhões e 200 mil reais a mais do que aquilo que arrecadou. A projeção orçamentária apontava um prejuízo de 14 milhões e 600 mil reais. Por aí você já vai entendendo que esse déficit nem foi tão ruim assim. Pois bem, aqui vem a parte mais legal para o torcedor do São Paulo. O time de futebol foi responsável por um superávit. Não fosse pelo time de futebol, certamente o prejuízo do São Paulo seria ainda maior. No time de futebol, o lucro foi de 7 milhões de reais. O presidente Harry Massis assumiu o clube na metade do mês de janeiro e tem participação pequena nesses números. Importante contar que desde que assumiu, Massis fez uma série de intervenções demitindo funcionários próximos ao Júlio Casares. A estimativa é de uma economia importante dentro do Morumbi. Para completar, registrar que para a temporada a projeção é de um superávit de 40 milhões de reais. Os números de 2025 já têm sido divulgados. Receita superior a 1 bilhão de reais, teve superávit e uma redução da dívida superior a 30 milhões de reais. Só para completar, em relação ao São Paulo, o Tricolor foi o time com mais atletas convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. 4 jogadores foram chamados: o Igor Felisberto, o Jorginey, o Pedro Ferreira e o Luca, Tricolor que foi vice-campeão da Copa São Paulo em janeiro. Salve pessoal, Caleri negocia um novo contrato com o São Paulo, informação que demos há pouco no UOL nesta sexta-feira, um dia depois do São Paulo bater a Chapecoense, com gol de Caleri inclusive, na estreia do Roger Machado e se tornar líder do Campeonato Brasileiro. E se o início de ano do São Paulo é bom, muito disso, claro, se deve ao Caleri. O Caleri viveu um 2025 complicado, conturbado, sofreu uma lesão ligamentar complicada no joelho, retornou no início dessa temporada, marcou 2 gols contra a Portuguesa na reestreia como titular e até aqui 8 jogos como titular, 8 gols. Vem jogando muito bem o camisa 9, sendo de fato um atacante de ofício pro Tricolor. Só que 2026 era um ano importante pro São Paulo, não só por conta do Caleri, mas também de outros ídolos. Luciano tinha contrato se encerrando no fim dessa temporada, já renovou até 2028. Lucas é outro nome que negocia uma renovação. Inclusive já demos essa informação no UOL há algumas semanas. Os próximos da fila, portanto, Lucas e Caleri. Os dois negociam renovação de contrato e podem ter extensão oficializada nos próximos dias. Os dois negociam nos moldes de 1 ou 2 anos. O Luciano renovou por 2, Lucas e Caleri também não devem fugir muito disso, entre 1 ou 2 temporadas. Além deles, renovações de contrato tem sido um tema na Barra Funda. Marcos Antônio, Sabino, Negruti, São Paulo tem agido bem nos bastidores. Lucas e Caleri, como eu falei, agora são os próximos da fila, o atacante argentino o mais recente. A torcida do São Paulo ficou totalmente satisfeita com a estreia de Roger Machado. O tricolor venceu a Chapecoense, se isolou na ponta do Brasileirão graças ao tropeço do Palmeiras contra o Vasco da Gama. Roger teve até o nome gritado pelos torcedores no Canindé. E aí fica uma pergunta, né? O tricolor tem time ou não tem time para brigar até o fim da competição pelo título? Vai ser coadjuvante? Vai ser protagonista? Já que a gente está falando de Oscar aqui no canal UOL. O que você acha, Alicia? Olha, Diego, em circunstâncias normais, num ano de calendário normal, eu diria para você que não, porque o Campeonato Brasileiro é muito duro, ele exige muito do elenco e daqui a pouco vão começar, né, os times da Série A entram na Copa do Brasil, vem as competições sul-americanas, então comparado com os outros elencos, eu diria para você que não, mas esse não é um ano normal, este é um ano em que o Campeonato Brasileiro começou em janeiro, ele vai parar por um longo período no meio do ano e depois volta e segue até dezembro.
O São Paulo já está construindo, né, uma gordura, como a gente fala, né, na pontuação do campeonato, da qual ele pode se beneficiar lá na frente. O Flamengo não fez isso, o Cruzeiro está numa situação pavorosa, outros clubes de quem se esperava mais não fizeram isso ainda. Então, o São Paulo está construindo essa história num momento em que outros clubes talvez não tenham conseguido se estruturar ainda. E aí tem a parada do meio do ano, que significa descanso para muita gente, mas não para quem joga a Copa. Palmeiras, Flamengo, muitos desses clubes vão ter diversos jogadores na Copa do Mundo. O que isso vai significar na volta? Não sabemos. Então, tem tantas variáveis esse ano que eu não descartaria o São Paulo. Mas é um campeonato muito difícil, diferente de uma Copa. Acho que o São Paulo tem total condição de disputar uma Copa. No Campeonato Brasileiro é difícil, mas não descarto, porque está fazendo a sua parte até agora, e não é pouca coisa. E você, Miri, o que acha dessa fase aí do São Paulo com o Roger Machado? Ontem falávamos, né? A torcida é grande por ele vinha sendo bastante cobrado por não ter feito trabalhos bons por onde passou agora recentemente, tem oportunidade no São Paulo. Eu concordo com tudo que a Alícia falou, eu só acrescentaria que, assim, eu acho que o São Paulo tem time, mas talvez não tenha elenco, né? Agora, tudo que está no sentido de, talvez o São Paulo tenha um elenco enxuto, e com tantos campeonatos, eu acho que falta, o Flamengo e Palmeiras têm esses tipos, até o Fluminense tem esses 15, 20 jogadores que podem ser titulares, né? Agora, o que está acontecendo no São Paulo, eu já falei aqui algumas vezes, eu vou repetir, é comovente. Para mim, é comovente. Porque, assim, o São Paulo está jogando com o peso da camisa. Esse time encontrou, e aí méritos para o Crespo, uma maneira de se unir. E talvez para o Rafinha também, que chegou lá para fazer esse trabalho. De se unir e jogar em nome de um legado, assim, do que é o São Paulo, né? A chegada do Roger, assim, para mim, é um componente ainda mais comovente, porque o Roger é um treinador muito técnico, ele é muito talentoso, ele é muito competente, mas falta levantar uma taça. Então, se for com esse São Paulo, vai ser uma espécie de justiça poética. E ele vai ter o trabalho de conquistar a parte da torcida do São Paulo, que está mais à direita no campo político, e que acha que porque ele é um ativista dos movimentos negros, ele não deve ser levado a sério. Assim, gente, é muito pelo contrário, né? Eu não entendo disso. Isso aqui eu vou repetir, quando que a luta antirracista virou uma coisa da esquerda, de pauta de esquerdista. Não é possível, ela é uma pauta humanitária. Pauta de todos nós. Deveria ser, pelo menos, né, Mili? Só não é uma pauta dos racistas. Quem não é racista está lutando contra o racismo. Deveria ser assim. Exatamente. Né? Exatamente. Fica Alícia, aí a dica. Fica a dica. Se você não está na luta antirracista, talvez um chá de revelação que você seja racista. Alícia, o próximo jogo do Roger, do São Paulo, é contra o Bragantino, né? É um jogo duro, né? Um jogo mais duro do que o de ontem, né? Ontem o São Paulo precisou enfrentar as condições oferecidas pelo Canindé. Achei bonito até que tinha uma faixa da torcida escrito AC/DC, que é a razão pela qual o São Paulo não pode jogar no Morumbi. Então, uma parte da torcida aceitando essas razões da relação com a banda, mas ontem um gramado horroroso no Canindé, teve problema de luz, teve problema na rede. Então, num campo bom, acho que o São Paulo teria vencido até com mais tranquilidade. Marcos Antônio jogou muito bem, para variar, Luciano e Caleri nem se fala. Então, o time está bem, mas essa lua de mel com o Roger Machado, para mim, ela está muito condicionada aos resultados semana a semana, porque o trabalho já era bom, né? Ao contrário do Renato, que pegou um time muito mal no Vasco e, né, só pode subir da onde ele estava. O Roger pegou o São Paulo no topo, então vai pegar um adversário bem mais difícil, que é o Bragantino, e aí tem uma sequência, né? Tem esses 3 jogos até a parada da data FIFA, e aí descansa, tem tempo para se organizar um pouco, mas a pressão provavelmente vai ser jogo a jogo, Diego. Vamos ver então os demais jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro, vai aparecer aí na sua tela
Teremos amanhã, sábado, 6h30 da tarde, Vitória e Atlético Mineiro. Também no sábado, às 8h30, Botafogo e Flamengo, ó, clássico do Rio de Janeiro. Domingo, às 4 da tarde, Internacional e Bahia, Santos e Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense. Às 6h30, o Palmeiras enfrenta o Mirassol, o Coritiba pega o Remo. Às 8h30 da noite, ainda no domingo, tem Bragantino e São Paulo, Cruzeiro e Vasco. E fecha uma rodada na segunda-feira, Chapecoense e Grêmio. Corinthians contra Santos, Neymar contra Memphis. E aí, Mili, quem tá na melhor, quem tá na pior? É o que a gente vai ver, assim, não há certeza de que os dois estarão em campo, né? Espera-se que o Neymar, precisa ver se no calendário familiar do Neymar se é aniversário de alguém, se ele vai poder jogar. E aí a gente não sabe do Memphis também, mas seria muito bom que os dois estivessem em campo. Quem mais se destaca, Alicia, para essa rodada, ficar de olho? O Palmeiras pega o Mirassol, né? Isso, né? Palmeiras pega o Mirassol, que é um jogo dificílimo, né? E é a reestreia do Allianz Parque, é o primeiro jogo do Palmeiras na sua casa, de verdade. Então, uma expectativa muito grande da torcida, especialmente depois da atuação horrorosa que o Palmeiras teve contra o Vasco ontem. Jogou muito mal, estava sem vários jogadores importantes e outros jogadores poupados, mas jogou muito mal, foi dominado pelo Vasco no segundo tempo. Claro que méritos, né, do Vasco e do Renato, mas o Palmeiras vai precisar sair dessa ressaca do título paulista e jogar muito bem para vencer o Mirassol e não perder contato ali com a liderança, porque agora precisa correr atrás desses pontos e não deixar o São Paulo descolar. Então é um jogo importante e tô curiosa também pelo jogo do Flamengo, né? Flamengo e Botafogo no sábado, para ver se o time do Leonardo Jardim engatou. Né? O Flamengo tem todo o elenco, todas as peças ali para jogar muito bem. Jogou bem contra o Cruzeiro, então vai ser interessante ver como se comporta em mais um clássico. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.